This call is now being recorded. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade agora à discussão que a gente está fazendo, né, sobre a questão das características básicas da filosofia, né? Esses vídeos são uma introdução para os alunos, né, sobre o que é a filosofia a partir de algumas características que a gente pode entender como sendo básicas, assim, né? Então, a gente viu que a filosofia ela é uma necessidade de pensar e repensar o que a gente acredita para descobrir se aquilo é verdadeiro ou não, o que se acredita. A filosofia também é uma necessidade de buscar sempre algo que se oculta, sempre algo que está por trás das aparências, a gente pode chamar isso de verdade, a verdade que se esconde, a filosofia está sempre buscando essa verdade, né? E a gente viu também no último vídeo que a questão do mito, né? A mitologia, ela é uma narrativa, uma história contada sobre um acontecimento, né, que pode ser desde algo grandioso, algo sobrenatural, algo sagrado relacionado às religiões, né? A vivência religiosa do ser humano, ou pode ser também algo no sentido mais contemporâneo, que a gente utiliza o mito como sendo falso. É falso isso aí que você chama de mito, né? Nesse sentido também. Então, a gente vai ver agora nesse vídeo como é que a filosofia ela surge, né? A partir de uma negação ou afastamento das narrativas mitológicas. Certo, pessoal? Então, deixa eu compartilhar aqui o vídeo e a gente vai continuar a discussão a partir daquele ponto lá que a gente parou. Certo, pessoal. Então, a gente está vendo agora, o que a gente vai ver agora é o surgimento e as condições. A filosofia surgiu na Grécia não por acaso, mas por devido, né, a algumas condições. Quais são essas condições? Por que a filosofia surgiu na Grécia? Né? A gente vai ver aqui nesse primeiro parágrafo ainda há uma explicação sobre o mito, né, ainda retomando um pouco o tema, né, a questão dos deuses, né, de explicar o que acontecia com base nas questões das ações dos deuses na Grécia, né? Olha aqui, ó. Uma colheita ruim poderia ser explicada como sendo a consequência de um ritual mal feito, certo? Não se fez o ritual da maneira certa, então teve seca. Ou seja, um castigo dos deuses. Desagradou-se os deuses, não se fez o ritual da maneira certa para os deuses. Né? Apolo, deus arqueiro, poderia lançar flechas que atingiam os homens, deixando-os doentes ou matando-os. Nas florestas, bosques acreditava-se que podia haver perigosos centauros ou belas ninfas. Olha aí, isso aqui, pessoal, é a mentalidade grega antiga, certo? O imaginário, né? Eles acreditavam, ok? E eram autoridade. Por quê? O que é uma coisa que é autoridade? É aquilo que faz você parar de pensar, só obedecer. A autoridade é uma coisa que tem tanta força sobre nós, né? Que a gente obedece. Quem não viu, tem um vídeo também, né, nesse meu canal que eu falo sobre isso. Uma crítica que o Rubem Alves faz à noção de autoridade. E a autoridade dentro da ciência, por exemplo. A gente respeita muito a ciência. Respeita de tal maneira que às vezes a gente nem quer mais pensar, né? Fica completamente fragilizado nosso intelecto. Então, os mitos eram assim. Se você questionasse, você ia sofrer as consequências. Por quê? Porque eram passados de geração em geração. Um exemplo aqui que está no texto, que é bem interessante, pessoal, é, por exemplo, imagine algo que a sua família faz sempre, que seu avô fez, seu pai fez, foi passado de geração em geração. Aquilo, pessoal, que é feito assim, passado de geração em geração, que é tradição, aquilo tem autoridade sobre a família e sobre você. Por quê? Porque aquilo se confunde com seu pai, com sua mãe, com seu avô. Então, o respeito que aquelas pessoas têm, e eles exigem que você também repita aquilo que os seus antepassados fizeram, sei lá o que pode ser, vamos pensar aqui numa profissão, nessas famílias que seguem uma determinada profissão, e a pessoa não tem muita liberdade para escolher se quer ou não quer seguir aquela profissão. É tradição. Tradição possui autoridade sobre as pessoas que estão abaixo da tradição, certo? Podem ser outros exemplos também, né? Mas a ideia é que toda a autoridade está baseada nisso, na tradição, né? Nesse caso aqui específico que a gente está falando. A tradição se baseia na autoridade que vem
dos antepassados, né? E o mito era assim, por isso você não questionava, porque se seu pai sempre acreditou, se sua mãe, sua avó, seu avô e todos os outros acreditam, quando você discorda, você é aquele infeliz que vai sofrer as consequências. Mas, pessoal, vocês já estão percebendo como é que a filosofia vai surgir, né? Porque se isso é aceitar a autoridade da tradição, é aceitar sem questionar, vocês sabem que a filosofia exige sempre o questionamento. Então, você já sabe o que vai acontecer, né? A autoridade, então, começa a ser questionada pelos filósofos, né? Porque se a filosofia exige que você sempre reavalie o que acredita, né? Como é que você vai seguir algo sem pensar a respeito? Para a filosofia, isso é inadmissível. É inadmissível que você tenha crenças, mas que você não busque a justificação de suas crenças. Né? Que você não saiba o porquê que você acredita naquilo. Então, a tradição exige comportar-se e obedecer. A filosofia exige questionar para decidir se obedece ou não. Temos, então, um conflito, pessoal. Temos um conflito que vai ser decisivo para a mentalidade do Ocidente, tal como nós pensamos hoje. Né? Se somos questionadores, se somos críticos, é porque temos em nós uma veia da filosofia grega, uma veia na nossa cultura de crítica. Né? E aí, pessoal, seguindo aqui, falando sobre a tradição, né, que a tradição ela é passada de geração em geração, não é permitido discordar, né? Mas a tradição pode ser também bem-vinda se a considerarmos correta, né? Se a gente questionou, pensou, refletiu, reavaliou a crença e descobriu que é aquilo mesmo, que temos os motivos certos para seguir aquilo, não há nenhum problema, né, de que aquilo se torne algo mais fixo, algo mais tradicional, certo? Mas veja que o problema está em aceitar sem nem ter pensado a respeito, certo? Então, um fator importante para a mentalidade grega mudar da crença em mitos para uma atitude mais crítica e racional foi o caso de que os gregos eram um povo que viajava e comercializava muito com outros povos. Então, esse contato dos gregos antigos com outros povos foi decisivo para que eles entendessem algumas coisas, como, por exemplo, essas histórias que contam nos mitos, será que elas são a melhor forma de explicar o que acontece? Será que não tem outra forma? Veja, aqui já é a libertação do mito através da curiosidade de saber com profundidade o que acontece, sem utilizar a imaginação. E por que aqui diferentes povos contam diferentes mitos? Então, esses mitos de cada povo só servem para aquele povo? Será que não existiria um tipo de conhecimento que fosse válido para todos os povos, ao invés de cada povo ter um mito diferente, uma forma de explicar diferente? Olha aí. Pessoal, a filosofia surge como uma tentativa de ser assim, ó, de ser um tipo de saber que abranja, que seja amplo o máximo possível, que seja válido para o máximo de povos possíveis. A filosofia ela está interessada em algo muito maior, porque veja bem, se é verdadeiro, não deveria servir para todos os povos? Ou é verdadeiro só para aquele povo? A filosofia nasce acreditando que algo verdadeiro deve abranger todos os povos e não só um povo. Aqui já é o abandono do mito, pessoal, porque cada povo tem um mito diferente. E o mito não é uma narrativa sobre um acontecimento, então cada povo explica de um jeito diferente. Se cada povo explica de um jeito diferente, só é válido para aquele povo, não pode ser filosofia que quer um conhecimento válido para todos os povos. Percebeu a distinção agora? Então, a filosofia surge assim, de um descontentamento, de uma curiosidade cada vez maior do povo grego em explicar o que acontece sem ter por base a imaginação. E sem ter por base a tradição, que diz a ele que ele deve acreditar
o que ele deve pensar, o que ele deve fazer, sem nem questionar, sem nem pensar. Então, é um grande descontentamento que surge e que vai libertar o povo grego na direção da criação da filosofia. Certo, pessoal? Então, senhores, a gente viu essas características da filosofia, né? Retomando rapidamente, a filosofia surge de um descontentamento, ou seja, de uma não mais satisfação, ou seja, de uma insatisfação do povo grego com as explicações que tinham disponíveis. Que eram o quê? Que eram quais? Os mitos. Explicar o que acontece com base na minha capacidade imaginativa e usar o meu imaginário, a minha imaginação, para explicar o que acontece com eventos fantásticos, fabulosos, extraordinários. A filosofia começa a questionar se não seria possível desenvolver um outro conhecimento racional e não puramente imaginário, não puramente emocional, que envolvesse a emoção, o sentimento, mas que envolvesse a razão, a análise de algo da realidade na própria realidade, sem cobrir a realidade com minhas imagens, com minha imaginação sobre coisas fantásticas que eu acho que aconteceram, mas que no fundo eu não tenho provas. Um exemplo disso, pessoal, que eu gosto de dar na aula é o seguinte: aquele filme até um pouco antigo já, que conta a história de Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, o grego. Alexandre o Grande, né, o grande conquistador, viajou muito, e há uma cena do filme em que ele chama um amigo dele, um sábio, não lembro bem, mas ele pergunta assim: onde está. Ele está viajando, ele está fora da Grécia, viajando muito, assim, aí ele olha para uma montanha e diz, onde é que está aquele mito grego que dizem que aconteceu assim, 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 porque ele acreditava, como todos os outros gregos, que aquilo era real, aquilo era concreto. Aí o cara diz, o amigo dele diz, ah, deve ser na outra montanha. Então veja, pessoal, ele ia andar todas as montanhas do mundo e não ia encontrar aquele mito que contaram a ele que estava acontecendo, aquele evento fantástico. Então, veja, é esse tipo de atitude que o grego vai ter, que ele vai perceber que, por mais que ele busque, ele não vai encontrar o sobrenatural das histórias. E isso vai causar nele um descontentamento. E ele vai querer explicar as coisas de um modo que ele vai julgar mais verdadeiro, que é a partir da racionalidade, e não a partir da fantasia, da imaginação. E aí, nesse caso, é justamente o surgimento da filosofia. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficar por aqui e no próximo a gente continua essa discussão avançando sobre como vai surgir a filosofia e essas características básicas que ela possui, já possuía lá no início e continua possuindo hoje. Certo? Então, até mais, pessoal.